Deus nessa noite aqui nessa casa. Quero dizer para os irmãos que eu estou alegre com Jesus Cristo, porque até aqui eles têm nos ajudado, têm nos sustentado. Quero dizer para os irmãos que eu não sou pregador, irmãos. Eu sou um simples um servo de Deus que obedece a Jesus, né? Porque fizeram um convite para nós, eu não estava esperando, mas a gente, como servo, a gente tem que servir a Deus e fazer aquilo que Ele manda, não o que nós queremos, né? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, a irmã que fez o convite para nós, agradecer a Deus pelo pastor Ivan, pela confiança, os demais obreiros que estão aqui, a minha esposa que me acompanha, os meus filhos que estão ali atrás, agradecer a Deus por tudo. Quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. É um texto muito conhecido pela igreja, mas eu creio que Deus vai falar algo nessa noite ao seu coração através dessa palavra. Amém? Que pode se ficar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus nessa noite. Nossa, meu Deus. Quando foi de Todos se encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Os irmãos podem se sentar nessa noite, dando glória a Deus, a nome de Jesus nessa noite, amém? Quero dizer para os irmãos que não é proibido adorar a Deus nessa noite, dar glória a Deus, amém? Os irmãos podem se sentir à vontade, porque aqui é a casa do Pai, Todo-Poderoso, amém? E onde tem a presença de Deus, a liberdade, amém? Quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite, nessa palavra que diz desse cego de Jericó. É uma palavra conhecida por todos os irmãos aqui na igreja, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos em uns tópicos aqui que esse cego nos faz nos ensinar para ter uma atenção de Jesus. Aqui a palavra vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó, estava passando por ali, e ali tinha um cego que estava ali mendigando. E Jesus passando por ali, ele viu aquela multidão passando, ele ouviu o barulho da multidão. E há uma grande diferença entre muita gente e uma multidão. Quem se quer andar com Jesus, irmãos, era muita gente, não era pouca gente não. Porque Jesus fazia acontecer. Porque Jesus, quando estava aqui na terra, ele fazia acontecer. Porque ele veio enviado de Deus para nos salvar. Então ele ouviu o barulho e logo perguntaram para o povo que estava ali, porque ele era cego, ele não sabia quem estava vindo. E logo perguntaram. E ele perguntou: Quem está vindo? Então disseram para ele: É Jesus o Nazareno. Então, quando ele ouviu essa palavra, o Jesus o Nazareno, o seu coração já se encheu de alegria, porque ele sabia que através da vida de Jesus Cristo ele ia receber um milagre dele. Ele não foi buscar o milagre dele em outros lugares,
não. Ele ficava ali, eu creio que dentro do coração dele, ele sempre havia uma esperança de poder se tornar a ver, de tornar a enxergar novamente. Então, quando ele ouviu que Jesus passava por ali, então ele deve ter pensado no coração dele assim: esse é o meu momento, essa é a minha hora, essa é a minha chance. Porque onde Jesus está, irmãos, há milagre. Onde Jesus está, acontece, porque Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Então, aquele cego já se encheu de alegria no seu coração, porque ele sabia, ele tinha plena certeza que ele ia ser curado naquele lugar, porque ele sabia que Jesus estava passando ali. Então, ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus não olhou para ele ao mesmo tempo que ele já clamou, Jesus já não olhou para ele. Ele viu que a multidão era grande. Para vocês verem, tanto que a fé desse homem era grande, que Jesus ouviu a voz dele entre uma multidão. Isso é uma fé, irmãos. A gente tem que ter fé em Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente está na igreja, mas não conhece o Deus que a gente tem. Às vezes a gente está na igreja, mas em vez de a gente pegar os nossos problemas e entregar a Deus, a gente não faz isso. A gente murmura. Ao invés de você entregar o seu propósito, o seu milagre, o que você deseja para Deus, às vezes você murmura em vez de pedir a Deus o seu milagre. Mas Deus, eu quero chamar a sua atenção aqui que você tem que clamar a Deus com perseverança. Não é simplesmente você dobrar o joelho, orar e falar: Deus, eu quero isso e aquilo, e pronto. Não é assim. Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer ouvir o nosso clamor, Deus quer a nossa atenção para Ele. Deus necessita da nossa atenção. Por quê? A gente não sabe o que o mundo quer. Então Deus, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir você pedir algo para Ele. Mas entenda uma coisa: Deus não vai te conceder aquilo que você quer de imediato, não. Porque o que acontece muitas vezes hoje, essa nossa geração de hoje, é que as pessoas pedem as coisas para Deus, às vezes Deus dá de imediato, e as pessoas simplesmente viram as costas e saem, não lembram de Deus. Então, irmãos, quando a gente pedir algo para Deus, persevere. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você lembra da mulher de fluxo de sangue? Ela esperou o milagre dela por 12 anos. E ela nunca desistiu do seu chamado, nunca desistiu do seu milagre. Ela procurava médicos e não havia uma solução para o seu problema. Mas ela nunca desistiu de buscar, de clamar a Deus. Ela sempre buscava Jesus. E até que um dia, Jesus passando por ali, ela tocou na veste de Jesus e foi curada. Às vezes a gente clama a Deus, igual eu estava dizendo, querendo um milagre imediato. Deus não faz assim, porque às vezes Ele sabe que se Ele te entregar o seu milagre, você vai virar as costas e sair da presença dEle. O que devemos é perseverar na presença de Deus, é buscar a presença de Deus. Como diz o nosso pastor presidente, o pastor Vanderlei: coloca o cocô no chão, irmãozinho, ora, busca a Deus. É assim que o seu milagre vai chegar. Não é de imediato, você orando já receber, não. A gente tem que buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que entra para dentro do seu quarto e ora e pede para Deus o que você quer. Não é buscar nas redes sociais, não, irmãos. O que tem de crente que quer procurar o seu milagre nas redes sociais não está escrito no gibi, como diz o povo. Você acha que o povo das redes sociais está importando no seu milagre, o que você quer? Tá, não, irmãos. Tem muitas pessoas que estão ao seu redor, que estão vendo aquilo ali e estão te criticando. Você não precisa buscar o seu milagre nas redes sociais, não, irmãos. É entrar para dentro do seu quarto, orar e pedir a Deus.
Tem muitas pessoas que colocam os seus problemas aqui, ó, celular, rede social. E Deus se entristece por isso. Porque o povo está deixando de adorar a Deus, de buscar o seu milagre para Deus e ir para as redes sociais. Às vezes, confiando em pastores que vocês nunca viram, que nunca viram, e depositam tudo aquilo que você pede para Deus nas redes sociais. Às vezes aqueles pastores estão fazendo uma live, em vez de você. Não estou aqui discriminando os pastores, não, irmãos. Tem muitas pessoas que é pessoas de Deus mesmo. Mas o que tem pastor nas redes sociais que escandaliza aí as igrejas não é brincadeira. Então a gente tem que buscar a presença de Deus, não é a presença do homem, não. Eu fico parando para imaginar. As pessoas hoje em dia ficam conversando entre si e falando, a gente não vê mais o movimento dentro da igreja igual era antigamente. A gente não vê, sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas estão deixando de buscar a Deus para ir buscar o homem. As pessoas estão deixando de buscar a presença de Deus para depositar a sua fé ao homem. O que adianta a gente estar na igreja se não buscar a presença dele? Não acreditar no Deus das envias. Estamos na igreja em vão, irmãos. Infelizmente, essa é a palavra. A gente tem que estar na igreja e depositar a nossa fé em Deus. É Ele que salva, é Ele que dá um milagre, é Ele que cura. E foi Ele que morreu na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Devemos depositar, irmãos, a nossa fé no Senhor. Às vezes eu sento com meu pai para conversar com ele, é um pastor Sidney, muitas pessoas que conhecem. Eu fico conversando com ele, lembrando da igreja antigamente, o diabo, para querer fazer algo dentro da igreja, o que ele fazia dentro das igrejas era tacar pedra, era desligar um padrão. O senhor lembra dessa época? Era assim que o diabo tentava usar para acabar com o culto. Sabe por quê? Porque as pessoas antigamente não deixavam o diabo entrar dentro da igreja, não, irmãos. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que já entram da porta da igreja para dentro, não tem presença de Deus nenhum, irmãos. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão adorando a Deus. Está afastado. O que adianta a gente estar na igreja se não crer em Deus que a gente serve? De nada serve, irmãos. Aleluia. Devemos estar, irmãos, depositar a nossa confiança em Deus. Deus se entristece, irmãos, quando olha para a terra e vê as pessoas adorando o homem, não a Ele. O que tem de gente que adora o homem não é brincadeira, irmãos. O que tem de gente que procura igreja, de pastor que revela. Se lá na minha igreja o pastor não revela prosperidade, lá o pastor não fala sobre bênção. Irmãos, hoje em dia, essas igrejas que o pastor não prega a verdadeira palavra, no grande dia Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Aleluia. Aleluia. Naquele grande dia, Deus vai cobrar tintim por tintim, irmãos. Daquelas pessoas que estão no altar, fazendo de pastor para poder ganhar o dinheiro dos irmãos. Aleluia. Irmãos, a gente deve depositar a nossa fé em Deus. Aleluia. Eu tinha preparado outra palavra aqui, Deus, mas Deus está mandando eu falar. Eu sou servo dele, eu faço o que ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, se tem uma coisa que eu não faço, é murmurar diante de Deus. Antigamente eu fazia, mas hoje em dia eu não faço.
Eu posso estar passando a dificuldade que for lá em casa. A minha esposa Não tô está vendo. de boa. Eu nunca cheguei nela e falei assim: ah, mas Deus não ajuda nós nisso, Deus não ajuda nós aquilo. A gente tem que depositar nossa fé em Deus, irmão. Se nós não depositarmos nossa fé nele, não quer adianta a gente seguir a Deus. Vai lá. Esses dias para trás aí eu fiquei uns 2 meses Dá sem de ver, pegar eu tô escutando a pegada. e sem custou do bolso. Não tinha nada. Nada. Eu fiquei uns 2 meses desempregado e entregava currículo, entregava e nada. E meus pais já cunhada, minha esposa, vai correr atrás. Eu falei, mas gente, vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que eu venha dentro da empresa e vou me obrigar a contratar? Eu só descanso nele. Eu confiei em Deus, irmão. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que confiar em Deus. Durante esses 2 meses que eu fiquei desempregado, nós nunca comemos arroz com feijão em casa. Eita glória, aleluia. Aleluia. Eu confio em Deus, a gente tem que confiar nele. Aleluia. E ninguém põe na porta de casa para entrar se precisando de alguma coisa, não, irmão. Ninguém. Muitas pessoas que falam que é seu amigo, vai não te ajudar em nada, não. Se você está na bonança, muitas pessoas é seu amigo, mas quando você está na mermice, ninguém chega em você para te ajudar, não. É só seus pais que são seus verdadeiros amigos de Deus. Quando eu não tinha nada lá em casa, meu pai levava e nós comíamos lá, mas eu nunca passei fome, graças a Deus. Eu nunca passei fome na minha vida, irmão. Desde criança, nunca. Sempre Deus supria as nossas Glória a necessidades. Deus, aleluia. Porque nós depositamos a nossa fé em Deus, irmão. Aleluia, Nós glória. temos que buscar a presença dele. Não é a presença do outro, não. Eu fico indignado na época que chega uma época de tal de política. É uma briga por causa de presidente que não sei o quê. Tem gente tirar que uma foto tá sua, eu vou fazer uma figurinha. presidente fulano aí. Se eu tirar uma foto sua do meu, vou fazer uma figurinha. Esquece das pessoas, esquece do Deus que nós servimos. E deposita a fé deles no presidente, que nem sabe que você existe, que só está ali às vezes só para ganhar o dinheiro da gente. Porque o que a gente paga de imposto nesse Brasil não é brincadeira. Para ganhar um salário mínimo de R$ 1.300. Irmãos, deposita a fé de vocês em Deus. Acredita nele. Porque foi ele que morreu na cruz do Calvário para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Aleluia. Aleluia. Para de ficar colocando seu problema nas redes sociais, irmão. Glória a Deus, aleluia. Para de ficar buscando coisas nas redes sociais que não vão te edificar. Aleluia. Glória a Deus, se entristece ver nós aqui embaixo, buscando soluções nas redes sociais. Aqui você pode ver que serve o amor de Jesus Cristo. A sua fé foi tão grande que Jesus ouviu ele dentro de uma multidão, irmãos. Uma multidão, a gente pode dizer que é 3, 5 mil pessoas ou mais. Eram muitas pessoas que seguiam Jesus naquela época. Deus, é verdade. E Jesus ouviu o clamor daquele cego entre uma multidão, porque ele perseverou, porque muitas pessoas estavam mandando ele calar. Cala-te. Mas ele falou assim: não, eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, glória, aleluia. Ele clamou, foi a Deus, irmãos, foi Jesus. Ele não clamou ninguém da multidão, não, foi Jesus Cristo, irmão. E Jesus ouviu o seu clamor, parou pelo clamor do cego, irmão, entre uma multidão, e chamou ele até Jesus. E repare que Jesus é tão misericordioso que perguntou para ele:
O que queres que eu te faça? Jesus sabia, irmãos, o problema daquele cego. Jesus sabia que ele passava por ali e ia ter um cego ali que ia chamar a atenção dele. Ele sabia. Você pode entender uma coisa? Que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? É o que Jesus está perguntando para vocês nessa noite. Glória a Deus. O que queres que eu te faça? Glória a Deus. Mas para Jesus fazer o que você quer, você tem que perseverar igual o cego. E chamou, gritou entre uma multidão: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Aleluia. E o cego logo então respondeu: Jesus, que eu torno a Deus. Ele poderia muito bem pedir outra coisa, porque Jesus Cristo perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: Jesus, que eu torno a Deus. Então ele viu, irmãos, Jesus fez um milagre com ele, e ele saiu dali, foi embora? Não. A palavra diz que ele deixou e seguiu a Jesus. É o que eu falei, irmãos. Tem muitas pessoas que oram, pedem Jesus a bênção. Às vezes Jesus sai de imediato, as pessoas viram as costas e saem, falam: Jesus, obrigado aí, viu? Tchau. Você acha que Deus fica alegre com isso? Às vezes somos muitos hipócritas, irmãos, de pedir a bênção para Deus e abandonar Jesus Cristo, irmãos. Nós temos que pedir um milagre e continuar na presença dele. E ter humildade e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Verdade, Senhor. Eu conheço muitas pessoas próximas de mim que recebeu bênção de Jesus, que recebeu carro, recebeu casa, deu uma passada na igreja. Eu recebi minha bênção, então eu vou curtir um pouco ali. Mas Jesus está vendo. A cobrança vem cedo ou tarde. Às vezes a pessoa acha que porque a gente está diante da presença de Deus, que a gente tem um total livramento de pecado, pedir perdão para Deus e vai ficar com isso. Eu disse somente. Muitas pessoas acham isso. Eu também achava. Também não tem escola? Mas as consequências dos nossos pecados, irmãos, ela vem. Ela vem. Deus perdoa, sim. Mas Deus é um livramento para que nós possamos escolher aquilo que a gente quer. Eu tô Deus vendo. não força você a fazer Tô vendo. nada. Vai pra poder pegar. Deus não obriga a gente a fazer nada sem a gente querer. Deus é tão misericordioso que Ele deixa você escolher o que você quer. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém. Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Santo é o Mas a Senhor. cobrança vai vir. É, A cobrança vem. Aí é nessa hora que você começa a passar por dificuldades, começa a passar por provação e pergunta a Deus por quê. Quer colocar Deus na parede e perguntar por que isso está acontecendo comigo. Em vez de fazer uma retrospectiva do que aconteceu antes, por que o que está acontecendo com você? Você acha que Deus é tão ruim assim que coloca você para passar as coisas sem você ter feito alguma coisa no passado? Deus não é isso não, irmãos. Tudo que a gente passa aqui nessa terra é consequência dos nossos pecados. Glória a Deus. Se no mundo não tivesse nenhuma pessoa que tivesse pecado, não estaria aqui não de estar lá com Deus, irmãos. Só de a gente nascer, irmãos, nós já estamos em pecado. Porque tem muita gente, irmãos, que gosta de ficar julgando as pessoas dentro da igreja. Porque tem muita gente que sobe dentro de cima do púlpito e fica martelando, batendo nas pessoas da igreja, mas você vai olhar pelo
pelo que ele faz dentro de casa. Não está escrito. Aleluia. Tem muitas pessoas que pregam que não vivem. É aquele negócio, irmãos. Tem muitas pessoas que buscam milagres, que buscam as coisas em pastores de redes sociais, como eu estava dizendo, que nem conhecem a procedência das pessoas. Tem muitas pessoas que é de Deus sim. A gente tem que pedir a Deus discernimento, irmão. Porque aquela pessoa que tem a presença de Deus, ela sabe quando a pessoa quer de Deus ou não. Você sente algo diferente, irmão. Devemos buscar a presença de Deus, irmão. Às vezes o pastor, eu estava aqui, sentado no altar aqui, eu vi o pastor agora chamando os jovens para cantar aqui. E às vezes o jovem está achando, né, o pastor chamar a atenção. Mas eu quero falar um negócio para vocês, jovens. Eu, quando estava nessa idade também, meu pai me obrigava a ir para a igreja. Eu ia para a igreja obrigado, irmãos. Eu ia para a igreja obrigado, porque eu não gostava de ir para a igreja. Eu queria ir para o mundo mesmo, conhecer as coisas lá do mundo e fazer. Você entendeu? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. O maior arrependimento que eu tenho na minha vida é de ter deixado Jesus e ter ido lá para o mundo. Foi o maior arrependimento da minha vida. Foi ter largado Jesus no período e lá eu não comprei nada. Ao contrário, eu perdi muito aprendizado diante de Deus. Tem muitas coisas que eu queria fazer dentro da igreja hoje que eu não consigo. Talvez lá atrás, se eu não tivesse deixado Jesus, eu tinha conseguido fazer as coisas que eu queria fazer hoje. Que Deus sabe o que é. Mas eu não consigo. O que eu queria, irmãos, era meu coração enche de alegria. Porque é uma coisa muito boa, aprender a tocar violão, cantar. Hoje eu não consigo, porque meus dedos é muito travado. Eu não consigo fazer os pés. Talvez lá atrás, se eu tivesse me empenhado, eu teria conhecido, eu teria conseguido. Mas em vez disso, eu quis conhecer o mundo. Glória a Deus, aleluia. E lá no mundo, irmãos, a gente não encontra nada. Lá no mundo, quando você está lá em cima, tem pessoas alegando você. Mas quando você está lá embaixo, são seu pai e sua mãe. E Deus. Verdade. Eita Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Porque se não fosse Deus, primeiramente, as orações deles, eu estaria. Verdade. O que eu já passei nesse mundo aí de aflição, não é brincadeira. Não é brincadeira. Se envolvendo com muitas coisas erradas, que não agradam os olhos de Deus. Jesus, fala mesmo, Senhor. Glória a Deus. Então, o que eu digo, a gente tem que depositar a nossa confiança em Deus. Se você recebeu o seu milagre, irmão, faça igual o cego. Continue seguindo a Jesus. Não larga Jesus por nada, não, irmão. Não larga Jesus por um carro, não, irmão. Não larga Jesus por uma casa, não, irmão. Porque isso aqui é bens terrenos. Isso daqui não entrou lá no céu, não. Lá no céu tudo é diferente. Aleluia. Tem muitas pessoas que largam Jesus por causa de dinheiro, de carro, de casa. Aleluia. Bom, eu consegui esse carro meu aí para a honra e a glória de Jesus Cristo. Mas nem por isso eu deixei de seguir a Deus, não. O livro está lá para pagar.
Mas Deus me ajuda com tudo, irmão. Esses 2 meses que eu passei desempregado aí, eu não consegui pagar a prestação do carro. Glória a Deus, aleluia. Louvado É seja Deus, irmãos. É Deus. É Deus. Eu não depositei a minha fé no homem, não. Ah, irmão Jota, mas o senhor com certeza tinha dinheiro guardado. Não tinha nada. Nem R$1. Nem R$1. É Deus que supre as nossas necessidades. Aleluia. Eu agradeço a Deus demais por estar na presença dele. Aleluia, Demais a glória a Deus, sentir a presença dele. Amém. Nós tivemos um culto de jovens ali na igreja, no domingo retrasado. Irmãos, foi uma presença tão poderosa que Deus derramou naquele lugar ali, que já tinha uns 10 anos que eu não sentia essa presença na minha vida. Às vezes a gente está dentro da casa de Deus, Deus está tocando em você, mas você tem vergonha de expressar o Espírito Santo dentro de você. Com medo do irmão que está ao lado ficar te olhando, te observando e dar risada de você. Isso aí, irmãos, é o inimigo que coloca coisas na sua cabeça, na cabeça de nós aqui dentro da igreja. Deus não deixou de ser Deus, não. Ele ainda faz presente em nosso meio, só que às vezes a gente fica acanhado, irmão, de liberar a presença de Deus que está aqui dentro de nós, de expressar a alegria de Deus. Aleluia. Deixa Deus agir, irmão. Não tem vergonha de Deus, não. Aleluia. Não importa quem está ao seu lado, não, irmão. Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Aleluia. Deus quer o melhor de nós para Ele. Oh, glória, aleluia. Deus quer a nossa atenção para Ele. Oh, glória, aleluia. Busca a presença dEle, irmãos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deposita a sua fé em Jesus Cristo. Descansa o seu coração. Entra para